Salve, salve, galera! E aí, tudo certo? Então, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo algo um pouquinho diferente. Eu vou explicar para vocês sobre o algoritmo chamado Merge Sort para ordenar um vetor. Ele é o algoritmo, é o primeiro que se deve aprender na parte de estrutura de dados. Então, vou tentar trazer um pouquinho aqui da forma como eu aprendi e quem sabe eu consiga auxiliá-los de uma melhor maneira. Esse algoritmo de merge, ele basicamente funciona assim. A gente chama de divisão e conquista. E eu acabei de adicionar um combinar aqui também para fazer essa explicação. Então, qual que é a ideia? A gente dividir o problema em instâncias menores do mesmo problema. A parte de conquistar é resolver os problemas menores de forma recursiva. E nós temos algumas exceções aqui. Se o problema ele for muito pequeno, ou seja, se o tamanho do nosso vetor for muito pequeno, a gente não precisa resolver de forma recursiva. Mas se ele for um array relativamente grande, justifica o uso da recursividade. E o que é combinar? Combinar é pegar todos os nossos subproblemas e transformá-los em uma solução. Então a gente vai ter pedacinhos de problemas e no final a gente vai fazer a combinação desses subproblemas para transformar em uma solução. E como é que isso se aplica dentro do algoritmo de Merge Sort? Então é o seguinte, o que é o dividir no Merge Sort? A gente divide o vetor de n elementos em dois subvetores com n sobre 2 elementos cada. A parte de conquista é a mesma parte, né? A gente vai ordenar esses subvetores de forma recursiva. E combinar significa o quê? A gente pegar esses dois subvetores que já vão estar ordenados de forma recursiva e gerar um vetor ordenado. Então, esse é o nosso merge sort. E eu trouxe aqui um exemplo aqui para vocês, ó. Então, eu trouxe o nosso vetorzinho aqui, que ele tem os seguintes números: 51, 6, 13, 23, 2, 42, 14 e 35. Como é que ele funciona? Primeiro a gente tem que encontrar o meio, né, a metade deste vetor aqui, que neste caso seria aqui, né? Então nós temos um vetor de 8 elementos e nós vamos quebrá-lo no meio. Qual que é a ideia? A gente pegar e criar subvetores. Então, a gente vai fazer o quê? Criar um vetor auxiliar aqui na esquerda. Vou pegar o lápis. Para cá. Esse outro subvetor a gente vai quebrar em mais dois. Então, um outro para a esquerda e um outro para a direita. E por último, a gente vai dividir mais um pouquinho cada vetor até não dar mais. Então, a gente vai fazer esse processo aqui, ó. O que vai acontecer? A gente vai descer ele desordenado mesmo, então aqui nós vamos ter a posição 51, 6, 13, 23. Aqui nós vamos ter a posição descendo mais um pouco, né? 51 e 6. E aqui 13 e 23. Beleza? E aqui nós temos a última posição, né? Que é o 51, 6, 13 e o 23 de forma isolada. Então quebrei o meu vetor na esquerda, montei, depois eu quebrei mais um esquerda e direita, e depois eu quebrei também individualmente até não dar mais para quebrar. Faço o mesmo processo com o lado direito. Então eu crio aqui meu vetor na direita, depois eu pego esse vetor aqui, subdivido ele em mais vezes, em mais pedaços, e por último, até não dar mais, eu crio isoladamente as posições. Então eu pego aqui a posição, vai ficar 2, vai ficar 42, vai ficar 14, vai ficar 35. Mais um pouquinho, né? 2,
42, 14, 35. E aqui, por último, 2, 42, 14 e 35. Então, nós temos aqui o nosso vetor já subdividido em 2. Quebra a metade, crio da esquerda, crio da direita e vou montando nesse formato aqui. E daí vem a segunda parte, que é a parte de conquistar, né? Que é a parte de conquistar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou de baixo para cima fazendo o meu recursivo, a minha forma recursiva. Então, como que ela funciona, né? Eu vou pegar esse meu primeiro elemento que nós temos aqui. Deixa eu pegar aqui o meu desenho. Esse primeiro aqui com esse daqui. Então eu vou testar. Quem é o menor elemento? Opa, esse aqui é o 6. Então eu vou vir para cá e vou jogar o 6 aqui e o 51 aqui. Beleza. Fazer o mesmo processo. Esse com esse. Quem é menor? É o 13 e o 23. Beleza. Vou para cá também. O 2 e o 42. Quem é menor? É o 2, depois o 42. Vou subindo. 14 com 35. Quem é menor? Opa, é o 14 com o 35. Beleza. Agora eu estou num nível mais acima, né? O que eu tenho que fazer aqui? Agora eu tenho que trabalhar da seguinte forma. Eu tenho que pegar esse primeiro elemento do meu vetor, que ele já está ordenado, e comparar com o primeiro elemento do meu vetor da direita, para ver qual é o menor. Então, qual é o menor? 6 ou 13? É o 6, então o 6 vem para cá. O que eu vou fazer agora? Eu pego a minha segunda posição, que é o 51, e vou comparar com a primeira posição do vetor da direita. 51 ou 13? Quem é menor? Opa, é o 13, então o 13 vem para cá. Pego esse 51 e testo com 23. Quem é menor? É o 23, então o 23 vem para cá. E o 51 vem para cá. Pronto. Faço o mesmo processo com esse vetor aqui da direita. Então, o que eu vou pegar? Eu vou testar a primeira posição que já está ordenada com essa primeira posição do vetor da direita que também está ordenada. Então, 2 e 14, quem é o menor? É o 2. Então, o 2 vem para cá. Depois eu pego o 42 e testo com o 14. Quem é menor? É o 14. Beleza, é o 14. Aqui. Depois eu pego o 42 e testo com a minha última posição, que é o 35. Então o 35 vem para cá e o 42 vem para cá. Beleza. Agora eu tenho os meus subvetores, teoricamente no meu último nível aqui, né? Aqui. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso fazer a última parte, que eu chamei aqui de combinar, ó, que é o quê? Juntar os subvetores ordenados em um único vetor ordenado. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu puxar para cá mais um pouquinho. Show de bola. O que a terminologia da matemática nos diz? Ó, ela fala o seguinte, vamos entender o que os livros apontam aqui. O algoritmo emerge o funcionamento é um vetor de A, denominado PQR. Entrada, né? Eu tenho um vetor de A inteiro, PQR, com P menor ou igual a P e menor que R, tais que eu tenho um vetor de A, P, espaçamento Q e um A, Q mais um, espaçamento R. Mas o que significa isso aqui na matemática em cima do nosso vetor aqui, ó? Significa que nestas posições aqui, agora eu vou botar em verdinho, aqui, ó. Posição 0 do meu vetor, posição 1 do meu vetor, posição 2,
posição 3. Mas aqui na frente eu tenho a posição 4, posição 5, a posição 6 e a posição 7, beleza? Show de bola, o vetor começa de 0 aqui, né? O que é o P deste meu vetor? O P deste meu vetor é o meu primeiro elemento. Então, esse carinha aqui, o 0, ele é o nosso P. Então, vou jogar aqui para cima. O 0 é o nosso P. P. E o 3 é o nosso Q. Ó, então, o 3 é o que a gente chama de Q aqui na matemática. É o Q. Show de bola. O Q mais 1, obviamente, é o 4, né, do meu vetor da direita. Então, esse carinha aqui é o nosso Q mais 1. Olha só que legal. Então, a gente já vai... né, Q mais 1. A gente já vai entendendo como a matemática é representada em vetores aqui, ó. E a posição 7 é o nosso R, né? Então, esse carinha aqui é o nosso R. Então, isso aqui é a representação matemática do que a gente encontra no livro. Qual que é o objetivo agora? O nosso objetivo agora é basicamente fazer o quê? Ordenar o vetor de A, P até R, né? Então, eu vou ordenar esses dois conjuntos de elementos aqui. Então, de P, que é a posição 0, até R, que é a posição 7. Como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estipular o tamanho do meu primeiro vetor da esquerda e o tamanho do meu vetor da direita. O tamanho do meu vetor da esquerda, vou denominar aqui N1, é o Q menos P mais 1. Tá? Então, é o Q menos o P, que é a posição, mais 1, porque ele começa de 0. E o N2 vai ser o R menos o Q. Então, é o final desse menos o Q aqui, que ele vai pegar a posição certa. Qual que é a ideia para fazer o merge sort? A gente tem que criar um vetor chamado L e R com seus respectivos tamanhos, alimentar o vetor L com os dados da esquerda, então eu fico num looping alimentando o meu vetor left, né, da esquerda, pegando do A P menos 1 mais I, então eu vou percorrer o meu A, que é aquele conjunto de elementos, né, e jogar tudo para a minha esquerda, o que diz respeito à esquerda, alimentar o vetor R com os dados da direita, então fico num looping alimentando o nosso vetor R aqui com Q mais I, alimento meus dois vetores, marco a última posição do vetor LR como infinito, por quê? Porque eu vou ter uma posição infinita, significa o número máximo para ele. Então eu vou pegar a última posição dele, depois de alimentar, e colocar um valor lá, 9999. Ou seja, todo valor que vir a entrar nesse vetor vai ser menor do que o infinito e vai cair na posição correta, certo? E depois eu faço a parte de ordenação final aqui, que é o que? Percorrer os vetores, verificando qual é o maior. Então, se a posição da esquerda for menor ou igual à posição da direita, eu vou pegar a esquerda e jogar na posição. Caso contrário, significa, né, que eu tenho que pegar a posição da direita, aqui está errado, da direita e jogar no meu vetor. Então eu vou ordenando eles com base nos meus dois vetores que eu tenho aqui, fazendo comparação de maior valor. Simples assim. Para no final eu ter aquela solução já ordenada. Então eu já vou fazer aquele mesmo processo. Ó. Aquele mesmo processo. Essa primeira posição que está ordenada, eu venho aqui e comparo com essa. Opa, o 2. Então, o 2 vem para cá. E o 6 vem para cá. E daí assim eu vou trabalhando para ficar bem ordenado aqui, né? Então, os 2, 6, 13, 14, 23... Fica uma bagunça aqui, né? 35... 42 e 51. Então esse aqui é o algoritmo merge sort na visão computacional e como ele funciona perante a matemática,
tá, gente? Perante a matemática. Agora o pessoal muito fala sobre a complexidade de um algoritmo. Como é que funciona, né? Em análise de algoritmo, as notações que a gente quer conhecida é O de n, O de 1, θ de n e assim por diante. O que são essas notações, né? A complexidade O de n e O de 1, geralmente elas são usadas para descrever a complexidade de tempo ou espaço de um algoritmo. Isso a gente chama de notação Big O, tá? Isso aí vocês vão ver em disciplinas de análise de algoritmo ou vocês vão encontrar em livros. O que é o O de n? O O de n ele significa que o tempo de execução do teu algoritmo ele cresce de forma linear em relação ao tamanho de uma entrada. Então, se a gente for analisar aqui esse programa aqui, né, isoladamente, tudo que a gente vai trabalhar com, por exemplo, printar um vetor ou fazer um laço de repetição é nó de n, tá? É O de n. O que é o O de 1? O O de 1 geralmente significa que o tempo de execução do algoritmo ele é uma constante, independente do tamanho de entrada. Então, uma declaração de variável seria um O de 1. Então, isso aqui, tá? Seria um O de 1. O de n ou θ de n, que eles chamam também, né? Para isso aqui, tá? Então, qual é a complexidade do algoritmo Merge Sort, sabendo disso? O algoritmo Merge Sort, para a gente saber a complexidade dele, a gente tem que trabalhar com log 2. O que é log 2, né? É logaritmo na base 2. Então, um logaritmo é quantas vezes eu preciso multiplicar a base, no caso 2, para obter um determinado número. Então, se eu tenho, digamos, um log 2 de 8, vai ser 3. Por quê? Porque eu preciso multiplicar o número 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Um log de 2 na 16, o resultado vai ser 4, por exemplo, porque eu tenho que multiplicar o 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 para obter o 16. E como é que funciona no Merge Sort? Bom, o Merge Sort, o termo log de n, ele vem porque a gente divide o algoritmo em duas, divide o vetor, o array, né, em duas metades repetidamente. Não foi o que a gente fez? A gente foi dividindo o nosso vetor aqui, o nosso array, em duas metades e cada vez que você divide o array ao meio, você está efetivamente reduzindo o problema de tamanho de n para n sobre 2. Depois para n sobre 4 e assim por diante. Por isso, o tempo de complexidade desse algoritmo, se a gente for analisar ele de forma conjunta, é O de n log de n. Simples assim. Então essa é a base matemática que explica por que o nosso Merge Sort ele tem essa complexidade de tempo, O de n log de n. Bom, para não me estender, eu ia passar em Java esse algoritmo aqui, mas acho que ficou uma visão clara o suficiente para que vocês consigam entender esse algoritmo aqui, beleza? Minha sugestão agora é que vocês façam atividades em cima disso. Tem vários LeetCodes que usam a parte de Merge Sort, então aí fica à vontade e eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo diferente, não é o conteúdo específico do canal, né? Esse canal eu vou trazer mais partes de desafios, enfim, e falar sobre tecnologia, mas se você gostou, então curta e compartilha e valeu, um abraço.